Metade do Canadá permanece em silêncio, vasta, bela e quase abandonada. Enquanto cidades como Toronto e Vancouver fervilham, províncias inteiras se transformam em mapas silenciosos de declínio. Empregos desaparecem, invernos rigorosos destroem o moral e jovens fogem para o oeste, deixando para trás cidades congeladas no tempo. No entanto, esses lugares vazios guardam histórias de resiliência, sofrimento e sobrevivência. Porque milhões fogem enquanto apenas alguns permanecem. Esta é a realidade oculta da metade esquecida do Canadá. Vamos começar. Parte 1. Borda do mapa. No extremo leste da América do Norte, onde o continente se dissolve no Atlântico, encontra-se uma província ao mesmo tempo deslumbrante e brutal. Terra Nova e Labrador é um paradoxo esculpido em rocha e neblina, impressionante, desafiadora e em grande parte vazia. Sua população gira em torno de 520 mil habitantes, espalhados por assentamentos costeiros que se agarram a penhascos como tinta velha e madeira desgastada. O interior é, em sua maior parte, uma região selvagem intocada. As estradas terminam abruptamente onde começam as florestas e os fiordes. O isolamento aqui não é poético, é o cotidiano. Mesmo assim, esse vazio tem um preço que poucos estão dispostos a pagar. Por décadas, os jovens têm desaparecido. Milhares rumam para o oeste todos os anos, em busca de melhores salários nas fábricas de Ontário ou nos campos de petróleo de Alberta, deixando para trás vilas de pescadores que parecem congeladas no tempo e na demografia. Em cidades como Bonavista ou Twilingat, a matrícula escolar caiu tanto que algumas salas de aula estão abandonadas, com os quadros negros ainda meio cobertos da última aula. O que resta é uma comunidade de idosos que se lembram de quando cada porto fervilhava de barcos, cada rua de risos. Agora, até os sinos da igreja ecoam por mais tempo. O próprio tempo soa mais alto aqui. A geografia que define Terra Nova e Labrador também a aprisiona. Os invernos trazem não apenas neve, mas chuva congelante que cobre todas as superfícies como vidro. Ventos fortes isolam cidades inteiras por dias. Balsas param, voos são cancelados e as linhas de suprimento se rompem com a mesma facilidade que gelo fino. Para a maioria dos moradores, viver aqui significa planejar em função do clima, não como um inconveniente, mas como uma lei vigente. Os preços do óleo de aquecimento podem consumir metade da renda de inverno de uma família. Com a inflação global, as famosas casas baratas de Terra Nova não são nada baratas quando o aquecedor começa a funcionar. A beleza consome combustível rapidamente. Aliás, esses vídeos exigem tempo e recursos para serem criados. Inscreva-se para apoiar o trabalho. Vamos continuar. Economicamente, a província oscila entre esperança e decepção. O petróleo offshore já prometeu prosperidade, mas os preços despencaram, as plataformas fecharam e as cidades que comemoravam novos empregos de repente enfrentaram demissões em massa. A pesca de bacalhau, que antes era a principal fonte de renda da província, foi automatizada ou terceirizada. A mineração ainda próspera no interior do Labrador, mas esses acampamentos são tão isolados que os trabalhadores chegam e partem de avião, sem deixar nenhuma economia local para trás. Em algumas cidades, você pode comprar uma casa por menos do que um carro, mas de que adianta uma casa se não há trabalho, médico ou ninguém para visitá-lo? Você pode comprar uma casa, mas consegue construir uma vida? Até mesmo o tecido social está fragilizado. Os hospitais se concentram em centros regionais distantes, o acesso à internet de banda larga continua irregular, e em algumas comunidades isoladas, leva horas para chegar a um pronto-socorro. Mesmo assim, apesar das dificuldades, muitos permanecem, não por ignorância, mas por amor. A música, o humor e o espírito de camaradagem de Terra Nova são profundos. As pessoas aqui medem a riqueza não pela renda, mas pela resiliência. Elas fazem piadas sobre a neblina, compartilham comida durante as tempestades e transformam a tragédia em folclore. Há orgulho em suportar aquilo de que outros fogem. Como disse um morador certa vez, podemos estar sem dinheiro, mas nunca estamos entediados. A resistência se torna sua própria moeda. Visualmente, os contrastes são impressionantes. Em Saint-Jos, a Gelée-Béanhot explode em cores, como se desafiasse o próprio Atlântico Cinzento, enquanto a poucos quilômetros de distância, antigos portos de pesca apodrecem silenciosamente sob os gritos das gaivotas. Um pescador começa seu dia antes do amanhecer, puxando suas redes de um mar mais antigo que a memória, enquanto na periferia da cidade, uma escola permanece fechada com tábuas, seu pátio soterrado em montes de neve. Não é apenas beleza e decadência, é beleza por causa da decadência.
Terra Nova e Labrador mostra o que acontece quando o isolamento é tanto uma maldição quanto uma coroa. Cada cartão postal esconde uma fatura. 2. Ilha do Príncipe Eduardo, o cartão postal que jaz no inverno. Do outro lado do Golfo de São Lourenço, a Ilha do Príncipe Eduardo surge como um antídoto, pequena, verde, idílica. É a Ilha dos Penhascos Vermelhos, campos ondulados e charme de Anne de Green Gables. Com menos de 200 mil habitantes, é a província menos populosa do Canadá, mas também uma das mais fotografadas. De longe, parece um conto de fadas feito de pores do sol e litorais. Mas sob o brilho do verão, esconde-se uma história diferente, escrita em índices de desemprego, calçadões vazios e invernos longos e isolados. O cartão postal não mostra o vento. A economia da Ilha do Príncipe Eduardo, PEI, repousa sobre 3 pilares frágeis: turismo, batatas e pesca. Durante o verão, a praia de Cavendish fica lotada de turistas e os aluguéis de casas de campo são mais caros do que os de apartamentos na cidade. Mas quando a temporada termina, as multidões desaparecem da noite para o dia. Os hotéis fecham, os calçadões ficam silenciosos e bairros inteiros parecem adormecidos até maio. O desemprego fora de temporada permanece entre os mais altos do Canadá Atlântico e os salários ficam bem abaixo da média nacional. Os moradores da ilha sobrevivem aos meses de inverno economizando cada centavo de seus curtos e frenéticos verões. Quando a maré de turistas recua, a verdadeira ilha aparece. A pandemia mudou tudo brevemente. Trabalhadores remotos de Toronto e Montreal chegaram com altos salários e expectativas ainda maiores, elevando os preços dos imóveis a níveis recordes. Por um momento, a PEI pareceu a nova fronteira, terrenos baratos, ruas seguras, vista para o mar. Mas quando as fronteiras reabriram e a novidade passou, a realidade voltou. Aqueles que pagaram caro demais se viram presos a propriedades que ninguém queria em janeiro. Os preços esfriaram, os anúncios permaneceram por muito tempo e os pedágios das pontes e os custos de seguro eliminaram silenciosamente qualquer economia. A acessibilidade é uma questão de estação, não de promessa. Até mesmo a infraestrutura aqui tem uma personalidade sazonal. A Ponte da Confederação, que liga a ilha a New Brunswick, fecha durante tempestades, as balsas param em caso de ventos fortes. O acesso à saúde depende da geografia. Quanto mais perto de Charlottetown, maiores as chances. Além da capital, a escassez de médicos e as longas viagens para serviços básicos são rotina. Os moradores descrevem os invernos como claustrofóbicos, não apenas pelo frio, mas pelo silêncio, uma frieza psicológica. Nas pequenas cidades, todos se conhecem, mas esse conforto pode rapidamente se transformar em pressão. No inverno, a ilha parece menor do que seu mapa. No entanto, a Ilha do Príncipe Eduardo não está simplesmente em declínio, está se transformando. Jovens agricultores experimentam cultivos sustentáveis, artistas reaproveitam celeiros vazios como estúdios e os conselhos locais promovem energia renovável para romper a dependência do petróleo importado. Por trás das dificuldades, a experimentação, inovação em pequena escala substituindo o declínio industrial. Mas mesmo essa renovação carrega um toque melancólico. Cada história de sucesso vem com um asterisco sobre o aumento dos custos, o envelhecimento da população e a diminuição das matrículas escolares. A reinvenção aqui sempre luta contra o retrocesso. De cima, a ilha permanece uma obra-prima de cor e calma. Mas, olhando mais de perto em janeiro, essa serenidade se revela como sobrevivência. O vento açoita as dunas congeladas, as casas vazias tremem e o silêncio se torna um personagem em si. Os ilhéus dizem que é possível ouvir o mar de qualquer lugar, mesmo a quilômetros do litoral, não porque seja barulhento, mas porque não há mais nada para abafá-lo. Esse é o paradoxo da Ilha do Príncipe Eduardo, bonita, acessível e silenciosamente exaustiva. O silêncio nunca é realmente silencioso. As províncias atlânticas são os assentamentos mais antigos do Canadá, mas agora estão à margem do imaginário nacional, admiradas, romantizadas, mas cada vez mais abandonadas. Casas baratas atraem sonhadores, os invernos os fazem fugir. E, à medida que nos dirigimos para o interior, além da névoa e para as florestas e colinas do continente, um novo padrão emerge. A acessibilidade não desaparece, ela se multiplica, mas o mesmo acontece com os motivos pelos quais as pessoas ainda vão embora. Vá para o interior e o cartão postal desbota mais rápido. Parte 2, onde a acessibilidade esconde a decadência. 3. Nova Brunswick, a ilusão do barato. Se Terra Nova ensina que a beleza pode levar à falência, Nova Brunswick mostra que a acessibilidade pode enganar.
Com pouco menos de 1 milhão de habitantes, é uma das províncias menos populosas do Canadá, uma terra de florestas, rios e pequenas cidades onde os anúncios imobiliários parecem quase inacreditáveis. Uma casa de família por $280 mil. Uma casa de campo por $160 mil. Ruas inteiras com preços abaixo do que custa alugar um apartamento em Toronto por mês. Mas por trás de cada pechincha se esconde um cálculo que nunca fecha. Barato não é o mesmo que sustentável. A província é dividida pela geografia e pela fortuna. No sul, Moncton, Saint John e Fredericton fervilham com um crescimento moderado. Moncton próspera como um centro bilingue de logística e tecnologia. Fredericton se enche de funcionários públicos e estudantes. No entanto, dirija-se para o norte, em direção a Miramichi, Batusta ou Campbellton, e a paisagem se torna silenciosa. Fábricas permanecem vazias ao lado de rios cristalinos, e os centros da cidade se transformam em lojas de artigos baratos e fachadas fechadas com tábuas. Essa divisão norte-sul se tornou a cicatriz que define New Brunswick. Os empregos se foram, mas as casas permanecem, à espera de compradores que raramente aparecem. Até mesmo a prosperidade aqui tem um sotaque. As indústrias que construíram a província, celulose, papel e pesca, ainda existem, mas principalmente no nome. A automação reduziu a força de trabalho pela metade, as gerações mais jovens nunca retornaram. A província se voltou para call centers, escritórios governamentais e manufatura em pequena escala, mas esses setores oferecem estabilidade, não riqueza. A renda familiar mediana está milhares de dólares abaixo da média nacional, enquanto os itens essenciais custam o mesmo que em províncias mais ricas. As taxas de impostos sobre a propriedade estão entre as mais altas do Canadá, inflacionando silenciosamente o custo de casas baratas. As contas continuam aumentando enquanto os salários permanecem estagnados. Para muitos, o aquecimento define a sobrevivência. Os invernos de New Brunswick são rigorosos, com longos períodos de congelamento e contas de eletricidade que podem chegar a $400 por mês. A promessa de acessibilidade muitas vezes evapora com a geada. O sistema de saúde também se tornou frágil. Os prontos socorros dos hospitais enfrentaram fechamentos rotativos devido à falta de pessoal. Para os moradores rurais, uma lesão simples pode significar uma viagem de 2 horas. Enquanto isso, Saint John, a cidade mais antiga da província, luta contra um aumento nos pequenos crimes relacionados a drogas, o tipo de crime que faz os moradores trancarem as portas com chave dupla sem falar sobre isso. A economia tem seus custos ocultos. E, no entanto, a resiliência na quietude. O bilinguismo é profundo, moldando uma cultura de adaptação. A herança acadiana traz um orgulho de sobrevivência, comunidades que se reconstroem com garra, em vez de glamour. Em pequenas cidades, o empreendedorismo floresce em vitrines vazias, microcervejarias, pousadas, lojas de artesanato online. Há vida aqui, mas ela pulsa discretamente, não o suficiente para reverter o declínio demográfico. Cada novo negócio parece um protesto contra a gravidade. O barato vive da coragem, não do conforto. De cima, a província parece exuberante e infinita, florestas que se estendem até o mar, mas por dentro, ela parece oca. Não é tanto pobreza, mas sim uma pausa, cidades esperando por um retorno que nunca chega. E essa é a grande ilusão do barato. Um preço baixo pode esconder o custo do vazio, da distância, da manutenção e do tempo. A acessibilidade se torna um espelho do declínio. 4. Nova Escócia. Halifax brilha, estradas secundárias desaparecem. Se New Brunswick é uma história de ilusão, Nova Escócia é uma de contraste, uma província dividida não pela riqueza, mas pela direção. Quase metade de seus milhões de habitantes vive na região metropolitana de Halifax, uma cidade em expansão, repleta de universidades, startups de tecnologia e apartamentos à beira-mar. O restante habita vilas de pescadores, aldeias na floresta e estradas esquecidas onde o brilho nunca chega. O mapa é pequeno, mas a diferença parece enorme. Halifax cresce enquanto as estradas secundárias desaparecem. Halifa parece imparável. A economia da cidade gira em torno de instituições governamentais, da Marinha Real Canadense e da Universidade Dalhousie. Uma onda de trabalhadores remotos e aposentados de Ontário transformou os apartamentos em verdadeiras guerras de lances. Os aluguéis subiram mais de 20% em alguns bairros entre 2020 e 2023, enquanto o sonho de comprar uma casa se esvaiu até mesmo para os moradores locais. Mas dirija por 1 hora, em direção a Yarmouth, Digby ou Gisborone, e os preços despencam. Casas por menos de $200 mil, terrenos por menos do que o aluguel de 1 ano na cidade.
No entanto, cada anúncio vem com um aviso discreto: precisa de reformas. Barato aqui significa distância da conveniência. Na costa sul, o charme esconde o cansaço. Turistas lotam o porto de Lunenburg, com suas cores vibrantes, no verão, mas em novembro, as lojas fecham, as ruas ficam vazias e os moradores trocam a conversa dos turistas pelo zumbido das caldeiras a óleo. Escolas rurais se fundem, os ônibus alongam suas rotas e o sistema de saúde fica cada vez mais sobrecarregado. A escassez de médicos na província é tão grave que, em 2025, mais de 150 mil moradores estavam sem médico de família. O governo promete reformas, as pessoas se adaptam. O inverno pesa na alma. As tempestades também se tornaram mais violentas. Furacões atlânticos agora atingem regiões mais ao norte, inundando porões e aumentando os prêmios de seguro em 2 dígitos. Em vilarejos costeiros, os proprietários enfrentam uma cruel ironia. As casas mais baratas costumam ser as que ficam perto demais do mar para serem seguradas. Mesmo aqueles que permanecem enfrentam custos crescentes com óleo de aquecimento, materiais de construção e manutenção da propriedade. Toda a economia feita no setor imobiliário acaba se refletindo na conta de energia. A natureza sempre cobra o que a acessibilidade nos deve. Enquanto isso, a vida noturna de Halifax brilha em contraste com essa fadiga rural. Cervejarias, festivais e a folha de pagamento estável da Marinha criaram uma bolha de otimismo que parece quase estranha dentro da mesma província. No entanto, o crime conta outra história. As agressões noturnas no centro da cidade dobraram em uma década, e a polícia descreve uma cidade crescendo mais rápido do que consegue administrar. Fora desse brilho, estradas secundárias testemunham formas mais sutis de declínio, motéis abandonados, celeiros vandalizados e o uso de drogas em pequenas cidades que se infiltra como neblina. A província vive em 2 linhas temporais simultaneamente. Ainda assim, Nova Escócia se apega a uma identidade moldada pela resistência. O mar alimenta e pune, comunidades surgem de naufrágios e tempestades. Em Mahone Bay ou Passboro, famílias traçam raízes que remontam a séculos, unidas por laços de parentesco e pelo clima. A paisagem é requintada, enseada, falésias, pomares, mas até mesmo a beleza parece pesada quando é a única coisa que resta intacta. A acessibilidade se tornou um novo isolamento. De longe, as províncias marítimas parecem um paraíso para caçadores de pechinchas, casas baratas, vida tranquila, calmaria costeira. Mas, ao aproximar o olhar, o padrão muda. Cada província troca acessibilidade por outra coisa: estabilidade, serviços ou juventude. Em Terra Nova, o preço foi o clima. Na Ilha do Príncipe Eduardo, foi o silêncio. Em Nova Brunswick e Nova Escócia, é a decadência disfarçada de oportunidade. E além das províncias marítimas, através da longa e plana extensão das pradarias, outra verdade aguarda, onde a terra se estende infinitamente e as pessoas desaparecem ao vento. Além das províncias marítimas, o frio se torna existencial. Parte 3. A miragem das pradarias. 5. Manitoba, a barganha congelada. Se as províncias marítimas sussurram nostalgia, as pradarias ecoam com espaço. Manitoba se estende plana e infinita, onde o céu parece maior que o próprio pensamento. No entanto, sob esse horizonte reside um paradoxo: terra abundante, casas acessíveis e um frio que drena tanto o corpo quanto a ambição. Com cerca de 1,4 milhão de habitantes, metade em Winnipeg, Manitoba se destaca como o tranquilo centro do Canadá. Geograficamente estável, mas demograficamente frágil. A promessa é simples: espaço para respirar, uma casa que você possa pagar. A realidade? Esse fôlego sai como gelo. A barganha congelada custa mais do que economiza. Winnipeg domina a narrativa da província, uma cidade de murais, festivais e boletins de ocorrência que parecem se contradizer. Sua cena artística brilha mesmo nos invernos de menos 30 graus Celsius, galerias de neon, jazz ao vivo e mercados multiculturais. Mas a poucos quarteirões dessa luz, casas abandonadas se alinham em ruas silenciosas. Winnipeg figura constantemente entre as cidades com maior índice de crimes violentos no Canadá, impulsionados principalmente pela pobreza e pelo uso de drogas. Ainda assim, os preços dos imóveis atraem sonhadores, em torno de $350 mil canadenses em média, bem abaixo da média nacional. Mas reparos, aquecimento e seguro rapidamente anulam a economia. Uma casa barata ainda pode te deixar sem um tostão. Além de Winnipeg, a terra se estende em direção à quietude. A zona rural de Manitoba vem se esvaziando há décadas.
Cidades como De Paz e Flin-Flon enfrentam perdas populacionais tão acentuadas que os supermercados fecham antes das escolas. No norte, muitas comunidades dependem inteiramente do acesso aéreo. Estradas de inverno aparecem por apenas alguns meses antes de derreterem e voltarem a se transformar em pantanos. O custo do leite ou das frutas pode triplicar em comparação com o sul. Alguns moradores usam lenha para se aquecer, porque a entrega de diesel custa mais do que a própria lenha. O isolamento não termina quando você sai da cidade, ele se aprofunda. Aliás, cada história exige horas de pesquisa e edição. Inscreva-se para continuar recebendo mais. O clima é implacável. Nevascas varrem as planícies com uma ferocidade que deixa tudo branco, bloqueando rodovias por dias. Em 2022, Winnipeg sofreu com um recorde de 160 centímetros de neve. No norte, as temperaturas caíram abaixo de menos 40 graus Celsius. As enchentes do Rio Vermelho destruíram bairros inteiros, forçando evacuações que se repetem como um ritual. A cada poucos anos, Manitoba reconstrói as mesmas comunidades que a natureza continua a reclamar. Os pagamentos de seguros aumentam, mas a reconstrução continua, um diálogo persistente entre a vontade humana e os elementos. Aqui, a resiliência é a única infraestrutura que nunca entra em colapso. Economicamente, a província sobrevive graças a um equilíbrio cuidadoso: indústria, agricultura, transporte e serviços governamentais. Mas o crescimento é lento. Os aumentos salariais ficam atrás da inflação, e a fuga dos jovens para Alberta e Ontário tornou-se uma tradição geracional. O governo provincial alardeia estabilidade, mas a estabilidade parece estagnação quando a oportunidade nunca chega. Pequenas empresas abrem com entusiasmo e fecham silenciosamente, deixando placas de aluga-se tremulando ao vento da pradaria. Em uma província de vasta extensão de terra, a ambição encontra seu caminho. Ainda assim, a poesia na perseverança de Manitoba. As comunidades indígenas e métis continuam a ancorar a identidade cultural através da arte e do ativismo. Seus festivais estão entre os mais vibrantes do país. No centro de Winnipeg, você pode ver um mural celebrando Louis Riel em frente a uma vitrine fechada com tábuas, desafio e decadência pintados lado a lado. Essa coexistência define Manitoba, orgulhosa, criativa e sempre negociando com as dificuldades. O inverno pesa na alma, mas também fortalece a sua história. 6. Saskatchewan, céu infinito, bancos vazios. Se Manitoba é um teste de resistência, Saskatchewan é um experimento de silêncio. Com apenas 1,25 milhão de pessoas espalhadas por uma província 2 vezes maior que o Reino Unido, parece menos um lugar do que um horizonte. O lema antes era terra dos céus vivos, hoje pode ser terra das pessoas que partem. A promessa de terrenos baratos, cidades tranquilas e céus imensos esconde um vazio que nada tem a ver com o espaço. Céu infinito, bancos vazios. A economia da província depende do trigo, potássio e urânio, todos recursos vulneráveis às oscilações de preços. Quando os mercados globais estão em alta, Regina e Saskatoon vibram de otimismo. Quando entram em colapso, as cidades rurais desaparecem do censo. Entre 2016 e 2021, mais de 100 vilarejos perderam população, alguns foram completamente extintos. Os jovens ainda rumam para o oeste, para os campos de petróleo de Alberta, uma migração tão antiga que é praticamente cultural. Para aqueles que ficam, a vida é estável, mas cada vez menor. Os períodos de prosperidade aqui reverberam, as crises persistem. O clima agrava a situação. Os invernos são rigorosos, com sensação térmica próxima a menos 45 graus Celsius. Os verões são escaldantes, com poeira e granizo. Em 2023, tempestades severas causaram mais de 150 milhões de dólares em danos às plantações e propriedades, um duro golpe para os agricultores, já sobrecarregados pelo aumento dos custos de combustível e fertilizantes. Os prêmios de seguro rural aumentam anualmente, e algumas casas simplesmente ficam sem seguro. Quando ocorre um desastre, as comunidades se reconstroem juntas, mas a cada ano menos pessoas retornam. O clima redesenha o mapa mais rápido do que os planejadores conseguem desenhá-lo. Saskatoon e Regina, os únicos centros urbanos reais da província, oferecem bolsões de vitalidade. As margens do rio em Saskatoon brilham com festivais de arte e cafés. As universidades e a legislatura de Regina mantêm viva uma sensação de progresso. Mas fora dos limites da cidade, os serviços diminuem drasticamente. O hospital mais próximo pode estar a 90 minutos de distância. As patrulhas policiais são ainda menos frequentes. Os deslocamentos diários se estendem por planícies intermináveis, transformando cada emprego em um quebra-cabeça logístico.
Só o preço da gasolina acaba com a suposta vantagem da acessibilidade rural. Espaço não significa oportunidade. O tecido social também mudou. Onde antes a pista de patinação ou a igreja local mantinham o ritmo constante de uma cidade, os fechamentos deixaram o silêncio em seu lugar. Escolas abandonadas permanecem como monumentos à migração. Até mesmo os centros comunitários, que antes eram a alma da província, agora recebem menos casamentos e mais vendas de bens. No entanto, em meio a esse vazio, persiste um orgulho obstinado, a crença de que as próprias dificuldades são um patrimônio que vale a pena preservar. Os agricultores se reúnem nos leilões agrícolas não apenas para negociar, mas também para relembrar. A tradição perdura mesmo quando a cidade desaparece. Economicamente, o paradoxo se aprofunda. Saskatoon flertou com a ideia de se tornar um polo tecnológico, atraindo pequenas startups, mas a escala permanece modesta. As exportações de potássio mantêm o PIB provincial à tona, mas os lucros se concentram em arranha-céus corporativos distantes dos campos. A riqueza do solo raramente permanece no solo. O financiamento da educação rural diminui à medida que a matrícula cai, e a habitação, embora barata, muitas vezes abaixo de $200.000, vem acompanhada de danos causados por tempestades, isolamento e incerteza na revenda. A acessibilidade sem estabilidade é apenas erosão disfarçada. Ainda assim, Saskatchewan cativa com sua imensidão. Ao entardecer, perto de Moose Jaw ou Kindersley, o horizonte brilha em tons de rosa sobre um mar de trigo tão vasto que parece eterno. Essa vista seduz os recém-chegados todos os anos, até a primeira nevasca, o primeiro apagão, a primeira viagem de 1 hora para comprar mantimentos. Então o sonho se transforma em algo mais frio e verdadeiro. Você não vive em Saskatchewan, você sobrevive. E aqueles que ficam não medem o sucesso pela renda, mas sim por permanecerem. Aqui, a própria sobrevivência já é uma conquista. Além dessas planícies, existe algo ainda maior e mais estranho. Ao norte do trigo, além dos lagos e florestas, encontra-se uma província que as eclipsa a todas, culturalmente rica, porém geograficamente inóspita, famosa, mas esquecida fora de suas cidades. Quebec pode abrigar 1/4 da população do Canadá, mas a maior parte de suas terras pertence ao silêncio. E ao norte de toda essa vastidão, existe algo ainda maior. Parte 4. Além do corredor. 7. Quebec, a província gigante onde ninguém vive. Os mapas mentem de forma encantadora. Quebec parece enorme, estendendo-se da fronteira americana ao Círculo Polar Ártico, cobrindo quase 1/6 da massa terrestre do Canadá. No entanto, fora da estreita faixa do rio São Lourenço, a província é em grande parte desabitada, um reino de florestas, lagos e rochas. Mais de 8,7 milhões de pessoas chamam Quebec de lar, mas 80% delas vivem em Montreal e na cidade de Quebec ou em seus arredores. Além desse corredor, existe outro mundo, vasto, frio e estranhamente silencioso. Uma província gigante onde a maior parte do mapa não é habitável. Rumo ao nordeste, a civilização se dissolve rapidamente. Os penhascos costeiros e as pequenas vilas de pescadores da Gaspésie parecem mais mito do que modernidade. A Côte Nord se estende por mais de 1.200 quilômetros com apenas 90.000 habitantes espalhados entre a tundra e a maré. As estradas terminam em cascalho e as tempestades de inverno as apagam completamente. Cada comunidade tem sua própria matemática de sobrevivência, um gerador a diesel, um limpa-neve, um médico que vem de avião 2 vezes por mês. As casas podem ser vendidas por $100.000 canadenses, mas transportar mantimentos ou combustível pode custar quase o mesmo a cada ano. Terra barata encontra distância cara. Mais para o interior, as regiões de Abitibi e Saguenay contam outra versão de isolamento. Nascidas dos boons da mineração e da silvicultura, elas prosperaram em meados do século XX, quando as ferrovias prometiam permanência. Hoje, a automação e as oscilações do mercado as deixaram meio vazias. As minas funcionam com equipes reduzidas, as fábricas de celulose fecham sem cerimônia. Cidades como Chapais ou Lebel-sur-Quévillon oscilam entre a sobrevivência e a memória. Os anúncios imobiliários parecem tentadores, casas grandes por $150.000 canadenses, mas as placas de vago predominam. Os salários estagnam enquanto os custos aumentam, os jovens desaparecem em direção às cidades. O mapa permanece cheio, mas as cidades não. Há também Nunavik, a fronteira ártica de Quebec, acessível apenas por via aérea. Suas 14 aldeias inuites existem em um mundo de logística perpétua, onde cada refeição, ferramenta e medicamento chega de avião ou navio sazonal.
Uma caixa de leite pode custar $12. Os materiais de construção chegam com meses de atraso. No entanto, em meio à escassez, as comunidades permanecem ferozmente vivas. A língua, a arte e a tradição formam um ecossistema de resiliência. Sua sobrevivência prova que habitar o norte é possível, apenas não lucrativo. O Ártico não recompensa o conforto, recompensa a continuidade. A própria paisagem luta contra a habitação. O escudo canadense domina tudo: granito antigo, solo fino e dezenas de milhares de lagos que transformam a construção de estradas em uma espécie de esporte de resistência. A manutenção da infraestrutura custa bilhões, e cada novo quilômetro gera retornos cada vez menores. Tempestades de gelo rompem linhas de energia mais rápido do que podem ser substituídas. Chuva congelante pode paralisar cidades por semanas. A tempestade de gelo de 1998 deixou 3 milhões de quebequenses sem energia, um trauma ainda recitado como folclore. A mensagem é clara: a natureza cobra o preço. Cada quilômetro mais ao norte dobra o custo de vida. No entanto, apesar de todas as suas dificuldades, Quebec irradia cultura e orgulho. Até mesmo suas menores paróquias pulsam com a identidade francesa, preservada por meio de festivais, gastronomia e uma comunidade obstinada. Em vilarejos como Kamouraska ou Baie-Saint-Paul, os sinos das igrejas tocam em ruas quase desertas, ecoando através do tempo e não da distância. As pessoas permanecem não porque é fácil, mas porque é delas. Essa resistência coletiva define a alma de Quebec, a crença de que pertencer vale mais do que conforto. O patrimônio cultural se torna uma espécie de refúgio. O turismo cria uma ilusão de prosperidade. O verão atrai motociclistas, caminhantes e campistas em busca de natureza intocada. As casas de campo ficam cheias, os rios rugem e os restaurantes ferviam com conversas em francês e inglês. Mas, em dezembro, o silêncio retorna. As cabanas ficam vazias, as estradas se cobrem de gelo e a natureza retoma seu lugar. Os moradores descrevem o inverno como 6 meses de espera. Em muitas cidades do norte, a remoção da neve e o aquecimento consomem $4.000 ou mais por família anualmente, anulando qualquer vantagem de moradias baratas. O preço do silêncio é o calor. Economicamente, Quebec, além de seu corredor, funciona com base na extração, barragens hidrelétricas, mineração, exploração madeireira, projetos que enriquecem a província, mas raramente os moradores locais. Os trabalhadores chegam e partem em regime de trabalho remoto, os lucros fluem para o sul. O que resta são infraestruturas fantasmas, estradas construídas para indústrias desaparecidas, linhas de energia alimentando cidades a centenas de quilômetros de distância. É uma província dividida entre produtora de energia e consumidora humana, entre potencial mapeado e ausência vivida. O barato aqui mede o vazio, não a oportunidade. Mesmo assim, a vida persiste teimosamente. Artistas se refugiam na Gaspésie em busca de solidão. Famílias jovens procuram a tranquilidade de Bas-Saint-Laurent. Os mais velhos se recusam a deixar as casas ancestrais, apesar dos montes de neve que cobrem suas portas. Há beleza na persistência, mas também tragédia na repetição. Cada geração reaprende a mesma verdade: terra barata não compra pertencimento. Pertencer custa tudo. O frio ensina o que a economia esquece.